Bom dia a todos. Jesus, se Jesus estivesse aqui, mas com certeza ele está. Jesus está dizendo que a paz esteja com vocês, né? Jesus falando de paz. É o assunto que nós vamos discutir hoje. A paz, um artigo tão necessário e parece que hoje em dia é tão raro, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa paz. Como é que nós conquistamos a paz, como é que nós cultivamos a paz no nosso dia a dia, né? E aproveitando os comentários do Marcelo, nosso amigo Marcelo, sobre o Dia das Mães, só deixar registrado que, não sei se por carregar uma criança no ventre, né, durante 9 meses, e ter essa ligação especial com a vida, eu acho que a mulher, a mãe, ela dá mais valor à paz do que o homem, né? As guerras, as violências, né, a agressividade, ela é maior no homem. Não que a mulher não tenha, às vezes, isso, né? Não que a mulher não tenha, às vezes, a vontade de apertar o pescoço de alguém, né? Com certeza a mulher também passa por essa situação, mas o homem ele tem essa agressividade maior. Então eu gostaria de deixar registrado, como hoje é Dia das Mães, que a mãe, acho que é a grande pacificadora da vida. Talvez por carregar a vida no ventre, por saber o valor que tem, por saber com mais propriedade o valor da vida, ela dá valor a essa paz, né? É só a gente observar, por exemplo, nos presídios, quem vai visitar os filhos que estão presos? São as mães. Então, por mais que o filho tenha cometido crimes, a mãe, ela perdoa, ela continua amando o filho, e ela vai até a prisão, levar um pouco dessa paz para esse espírito que está lá encarcerado, sofrendo tantas situações complicadas. Então, a nossa homenagem aqui às grandes pacificadoras que são as mães. E vamos conversar um pouquinho então sobre essa questão da paz. Então, Raul Teixeira, numa de suas obras, ele fala um pouquinho sobre a paz, comentando de uma forma bem interessante, que a gente tem duas formas de pensar a paz. A gente pensa na paz de uma forma global e a gente pode pensar na paz individual. Então, quem tem acompanhado a guerra da Ucrânia com a Rússia, talvez pense na questão dos diplomatas que tentam conversar, estabelecer diálogos para levar até a paz, que é essa nossa paz global que nós precisamos, né? Evitar as guerras, evitar esses confrontos de grandes proporções. Então, essa paz global que a gente costuma pensar. É a primeira que vem na nossa mente, né? Talvez, se a gente fosse pensar aqui, qual é o contrário de paz? A gente pensa logo em guerra, né? Mas não existem só as guerras globais, existem as guerras individuais, né? E as guerras individuais são as que provocam as guerras globais, né? Onde é que começa a guerra? Será que a guerra começa numa entidade fictícia chamada país? Ou a guerra começa dentro do coração de nós mesmos? Então, isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão da paz individual que nós precisamos cultivar. Então, se nós queremos alcançar uma paz global, nós precisamos primeiro atingir a paz individual de cada um de nós. E para muitos de nós, essa paz individual é a ausência de movimento, ausência de problemas. Eu vou só colocar... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. Dá para me ouvir bem ou fica ruim assim? Mais ou menos. Então, para muitos a gente costuma pensar que a paz é o quê? Estagnação, não fazer nada. O que significa estar em paz, sabe? Como se diz hoje, diz os jovens, né? Estou de boa, não preciso fazer nada, estou tranquilo. Então isso seria a paz, né? Ausência de trabalho, ausência de responsabilidades, isso seria a paz. Mas olha que interessante. Quando a gente está dormindo, pode ser que no domingo, né? No domingo, um feriado, a gente fala, hoje eu vou dormir até acordar, como a gente brinca, né? Vou dormir até meio-dia. Chega uma hora que a gente não consegue ficar na cama. Parece que tem uma força, que tem mesmo, né? Uma força interior que nos impede a sair da cama, nos movimentarmos e procurarmos fazer algo em nossas vidas. Então é interessante que essa estagnação, esse não fazer nada, não é natural das nossas vidas. A vida é um eterno movimento, a vida é crescimento, a vida é evolução. Como diz o Espiritismo, a vida é progresso. Portanto, a paz, essa paz que seria essa estagnação, esse não fazer nada, não combina com o que nós somos, né? Com os nossos potenciais, a nossa criatividade. Como diz a
Haroldo Dutra Dias, nós somos co-criadores com Deus. Então Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, mas nós estamos o tempo todo criando, né? Criando através da arte, através da ciência, através da parte humanística. Nós estamos sempre criando alguma coisa. Então não combina com a gente essa estagnação, ficarmos parados o tempo todo, ficar nessa contemplação eterna, né? Tanto que essa ociosidade excessiva leva a uma série de problemas que nós conhecemos na sociedade. Pode levar ao abuso de drogas, à violência, a pensamentos negativos. Nós abrimos as portas do nosso psiquismo para o ataque da obsessão espiritual. Então, olha quantas consequências negativas advêm de nós pensarmos que a paz é essa estagnação que a gente teria na nossa vida. Para outros, diz Raul Teixeira, ter paz é não ter obrigações, não precisa cumprir horário, não precisa fazer nada, não ter responsabilidade. Mas, quando a gente fala de paz, nós estamos falando de envolvimento das pessoas, seja no envolvimento familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente espírita, como vizinhos. Nós estamos nos relacionando com as pessoas. E se existe uma situação de relação entre as pessoas, nós temos que pensar que existe a questão de que a nossa liberdade vai até onde começa a do outro. Então nós precisamos ter disciplina, nós precisamos seguir certas regras na sociedade para uma boa convivência. Imagina se de uma hora para outra eu resolvesse parar de seguir, não vou mais parar no sinal vermelho. Eu vou começar a causar acidentes, posso machucar os outros. Então nós precisamos seguir regras, né? Nós estamos num momento em que tanto os mais jovens quanto às vezes até os mais velhos têm reclamado de seguir certas regras. Mas as regras e as obrigações, elas têm, por exemplo, um dos objetivos é trazer a paz. Quando todo mundo obedece às regras da boa convivência, nós conseguimos ter um pouquinho de paz. Quando alguém tenta quebrar as regras da boa convivência, o que acontece? Você começa a tirar a paz. Você tira a paz do outro, alguém tira a sua paz, né? E todo mundo começa a ficar naquele clima denso, aquele clima pesado. Então, seguir obrigações, por incrível que pareça, também traz a paz nas nossas vidas. Para outras pessoas, disse o Teixeira, ter paz é ter conforto material. Então, se eu tenho muito conforto material, muito dinheiro, tenho carros, cada dia eu posso ir para o trabalho com um carro diferente, eu tenho uma casa aqui, uma casa ali, eu tenho abundância de recursos, isso é ter paz. E aí, quando a gente começa a perceber, começa a verificar as estatísticas de que 90% dos bens materiais estão nas mãos de menos de 1% da população, a gente percebe que tem uma grande parte da população que está sem paz, né? Como será que é possível ter paz pegando o ônibus lotado, o trem lotado, o metrô lotado, passando por situações complicadas, né? É possível, mas diminui um pouquinho a nossa paz. Vamos passar por situações que não passam só pelo conforto material. Então, é interessante que a gente pensa que ter conforto material absoluto traz a paz. Mas quantas pessoas têm muitos recursos, têm abundância de recursos, mas não têm essa paz? Quando nós lembramos de grandes artistas, grandes músicos, por exemplo, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix e tantos outros, que antes dos 30 anos desencarnaram pelo abuso de drogas, de remédios, etc., a gente percebe que essas pessoas tinham tudo que os bens materiais poderiam comprar, tinham fama, tinham poder, tinham beleza física. E isso não foi suficiente para trazer a paz para essas pessoas, né? Então, para mostrar que só os bens materiais também não trazem a paz. Nada contra ter os recursos materiais, eles são importantes. Jesus já dizia, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando que nós temos uma questão material que nós temos que atender. Nós temos o nosso corpo físico, que nós temos que dar conta, nós precisamos cuidar desse nosso lado. O problema é o excesso de importância que nós damos ao lado material e quando pensamos apenas nesse lado das nossas vidas. Efetivamente, isso nos tira a paz. E o que traz a paz é o quê? No caso, é o equilíbrio entre atendermos ao Espírito e atendermos o corpo na nossa jornada. Para outras pessoas, ainda continua Raul, ter paz é ter uma família equilibrada, sem problemas, sem conflitos.
a gente começa a dizer que família não tem conflitos, que família não tem problemas. Qual de nós não passa por conflitos com outras pessoas, quando não somos nós que criamos esses conflitos, né? A gente passa muitas vezes por essa ilusão de que nós teremos uma vida, filhos que não dão problemas, filhos 100% ajustados. Mas vamos pensar o seguinte: nós somos espíritas e nós acreditamos que nós temos espíritos simpáticos que nos acompanham, que nós temos o nosso mentor, o nosso anjo da guarda que nos acompanha mais de perto. Será que ele tem moleza com a gente? O meu tem muito trabalho, né? O meu já, nossa, já não é Flávio cometer os mesmos erros de novo, né? Então, se nós não somos exemplos de conduta e damos, vamos dizer assim, trabalho para o mundo espiritual, que dirá nós também não temos trabalho com aqueles que estão sob nossa responsabilidade? Então, podem ser os filhos, podem ser os nossos subordinados no ambiente de trabalho, podem ser os nossos colegas de trabalho no centro espírita, mas nós temos essas pessoas que estão ao nosso redor e nós precisamos dar conta. Então, não temos a ilusão de que ter paz é não ter problemas. Ter paz é reagir com serenidade, calma, paciência, mesmo diante dos problemas. Então, essa é a verdadeira receita da paz. E para muita gente, ter paz é não ter doença, não ter problema físico, não precisar ir no médico, né? Nossa, nunca peguei um resfriado. Então, isso é ter paz. E o Espiritismo nos diz que a doença e a morte são vicissitudes pelas quais todos passam. Mesmo o espírito mais evoluído, ele passa está no corpo físico, está encarnado, ele passa pela vicissitude da doença e da morte. Então não tem como nós acharmos que nós não vamos passar por essas dificuldades. E mais uma vez, o que é paz? Não ficar doente ou conseguir manter a serenidade mesmo diante da doença, né? Então a doença é algo que tira um pouco da nossa paz, tira um pouco do nosso sossego, nós ficamos preocupados. Será que essa doença vai passar? Será que vai piorar? Será que pode me levar a desencarnar, né? E nós ficamos com essas preocupações. Mas o importante é nós conseguirmos manter a paz, porque quando nós conseguimos cultivar a paz mesmo diante da doença, olha que coisa incrível, nós estamos colaborando para a nossa cura, né? A própria ciência hoje em dia vem mostrar o papel do nosso psiquismo, do nosso lado emocional, na cura das nossas doenças, ou no agravamento das doenças. Os vários tipos de câncer hoje em dia estão muito associados às questões emocionais, a raiva, a agressividade, a tristeza, que vão colaborando para que nós vamos desenvolvendo ou piorando, agravando as doenças que existem em nós. Portanto, cultivar a paz e a serenidade é uma medida inteligente para combatermos a doença, né? Olha que coisa incrível. Ah, mas eu estou doente, é difícil ter paz. Quando a gente lembra do exemplo do gigante deitado, eu esqueci o nome dele, Gerando Mendonça, né? Grande espírito que ele tinha tetraplegia, ou seja, não tinha movimentos do pescoço por baixo, ele vivia numa cama, vivia numa maca. Ele dava palestras no Brasil inteiro, alegrando as pessoas, transmitindo sua paz, transmitindo sua alegria. Então, por mais que a sua situação fosse difícil, ele conseguia dar um pouco da paz que ele tinha para as outras pessoas. Então, não é a doença que impediu o Jerônimo de fazer esse belo trabalho de acalmar as almas, de trazer ânimo, de trazer esperança para as pessoas, né? Então é bem interessante a gente pensar nesse sentido também. E aí tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que é intitulado Estranha Moral, na qual Allan Kardec e os Espíritos falam um pouquinho sobre algumas passagens do Evangelho para as quais nós temos uma certa dificuldade de entendimento, porque elas parecem bem paradoxais, né? Carregam mensagens que aparentemente, numa primeira análise, parecem ambíguas, né? E uma dessas mensagens tem a ver com a paz. Quando Jesus vem dizer o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E é incrível que muitos de nós que adotamos seguir o Cristo como nosso modelo e guia, interpretamos ao pé da letra essa passagem e acreditamos que nós precisamos carregar conosco a espada. É interessante isso, como a gente tem percebido a agressividade crescendo, não só no Brasil, mas em vários lugares, né? Brigas, dissensões, discussões, porque nós acreditamos que a única solução para trazer a paz é através da guerra. Interessante isso. E quando a gente lembra que, eu sempre gosto de lembrar essa historinha que Mahatma Gandhi conseguiu
libertar seu país, a Índia, do domínio britânico no começo do século XX, através de movimentos pacifistas. Então Gandhi não precisou pegar em armas, Gandhi não precisou pegar em uma espada para trazer a paz, né? Mas por que então Jesus falou sobre essa questão, né? Que não veio trazer a paz, mas a espada? E ele continua, né, Jesus dizendo: porque eu vim por em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem farão os seus familiares. Outra vez, a gente está comentando toda essa discussão, as brigas que existem em família, né? E eu lembro de um amigo que ele falou recentemente, né? Ele brigou com o pai dele por questões políticas, porque um acredita no lado A, o outro acredita no lado B. E ele falou: que bom que eu não vou precisar conversar com meu pai até o final do ano, porque nós brigamos por divergência política. Então a gente vê bem nítido essa questão de como nós estamos muitas vezes cultivando inimizades no âmbito familiar, dentro das nossas casas. E só para a gente poder complementar, o Evangelho de Lucas ele traz a mesma mensagem dita de forma um pouquinho diferente, que é Jesus dizendo: cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Então, claro, não vamos ser inocentes e pensar que, nossa, são os tempos difíceis, isso é uma coisa dos tempos modernos. Isso sempre existiu, sempre existiram as brigas, as dissensões, as dificuldades, né? Mas é que para nós estarmos atentos, se não somos nós que estamos causando essas dificuldades de relacionamento no ambiente doméstico. Mas qual é a interpretação, então, dessa mensagem de Jesus? Então, trazer uma interpretação literal, ela é complicada, né? Porque nós sempre comentamos, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um papel de tirar o véu de certas interpretações equivocadas que nós temos do Evangelho, né? Coisas que, às vezes, nós interpretávamos de uma forma não muito adequada, vem o Evangelho segundo o Espiritismo e trazer essa interpretação mais correta para a gente. Então, Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Mas aí, quando nós analisamos, né? Vamos pegar alguns exemplos aqui do Evangelho. Jesus dizia que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós devemos amar os nossos inimigos. Quando Jesus estava para ser preso, e Pedro, em acesso de fúria, corta a orelha de um dos guardas, Jesus restaura a orelha desse guarda e pede para que Pedro guarde a espada, porque aquele que ferir pela espada será ferido. Quando Jesus dizia: bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou os pacificadores. Então são tantos os momentos que Jesus falava de paz e de amor, de doçura, de mansidão. Como é que a gente pode dizer que Jesus está falando que nós precisamos pegar em espada, né? Então, nós precisamos interpretar de forma mais profunda essa passagem do Evangelho, e não ler ao pé da letra. Não é imaginar que Jesus está falando: realmente, a gente tem que pegar na espada para trazer a paz. Porque, inclusive, é interessante que na época de Jesus, no Velho Testamento, há 2 caminhos de profecias, né? Há a profecia que dizia que o Messias seria alguém que viria, seria um Messias guerreiro, que viria para libertar o povo hebreu de todos os outros jugos, né? Essa é uma linha de profecia que ele deu no Velho Testamento. E a outra linha, que é a linha que Jesus efetivamente seguiu, que é a linha de que o Messias viria para trazer a paz, pregar o amor, e que ele sofreria nas mãos dos homens, né? Que foi a profecia que efetivamente se concretizou, né? Então, nós não podemos pensar que Jesus é um espírito que veio para pegar em armas, para trazer a guerra, para trazer a dissensão. Então, qual é a interpretação dessa passagem, né? Na expressão comum, ter paz significa o corpo ficar na ociosidade, sem os movimentos da vida, que é o que a gente estava comentando, né? Jesus não poderia endossar essa ociosidade. Em contraposição, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior. Olha que interessante, a gente muda totalmente a interpretação. O que significa que Jesus veio trazer a espada? Significa que não vai ser fácil não a gente conquistar a paz, que não vai ser fácil a gente pregar o amor, né?
aqueles que pregam amor, aqueles que pregam a paz, quantas vezes são agredidos, são criticados, porque nós queremos a paz do nosso jeito, nós queremos a paz do jeito que nós acreditamos, né? A gente acompanha, por exemplo, uma coisa interessante. Nós temos uma grande figura que cultiva a paz, que é o Papa Francisco. Tanto que quando começou o conflito da guerra com a Ucrânia, olha que interessante, ele pegou o carrinho dele, né, ele não pegou o Papa móvel, ele dirige o carrinho dele, pegou o carrinho dele, foi até a embaixada da Rússia e se ofereceu para ser um mediador do conflito, né? E tantos outros movimentos que ele tem feito para tentar trazer a paz, para tentar trazer, né, o amor para as pessoas. O Papa Francisco ele tem comentado muito sobre, por exemplo, a aceitação dos homossexuais na igreja, que é preciso aceitar as pessoas como elas são. Então, olha que mensagem revolucionária e pacificadora que o Papa Francisco tem trazido. E a gente tem ouvido muito falar de críticas assim, esse Papa é isso, esse Papa é aquilo, críticas assim bem duras, bem assim, ofensivas, né? Então é para mostrar o quê? Que trazer a paz não é fácil. Se você optar por trazer a paz, mas a paz de verdade, a paz que abraça todo mundo, que abraça os que cometem crimes, que abraça os homossexuais, que abraça as minorias, abraça os que sofrem, abraça os moradores de rua. Se você abraçar essa paz de verdade, vai dar trabalho. Vai ser essa luta com a espada, mas essa espada simbólica, onde você luta contra as tendências negativas inferiores das pessoas e as tendências negativas inferiores que estão dentro de nós, né? Então, quando eu vi essa interpretação, quando eu li, achei muito bonita essa ideia, né, de que a paz é uma espada simbólica. E quando Jesus falou que haverá essas dissensões familiares, essas discussões, essas brigas, o Espiritismo tem a chave para interpretar, de forma muito simples, dizendo que as sucessivas reencarnações aproximam as pessoas, mostrando que no plano familiar se encontra, na maioria das vezes, não somente afetos, mas também desafetos. A dissensão passa a ser compreendida como divergência entre pessoas que pensam de forma diferente, ainda que unidas pelo laço do parentesco. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, existe uma programação reencarnatória. E nós podemos dar, vamos dizer assim, dar pitaco nesse projeto, né? Dependendo, mais ou menos dependendo do nosso grau evolutivo. Então, quanto maior é o nosso grau evolutivo, mais nós podemos, vamos dizer assim, pedir àqueles espíritos que trabalham com o nosso processo de reencarnação, pedir que certas condições possam ser atendidas, né? Sempre lembrando que o processo de reencarnação é um processo complexo, um processo que envolve vários espíritos. Quando a gente lê as obras do André Luiz, nós lembramos que nós temos o nosso mentor que nos acompanha, que conhece a nossa trajetória, nós temos os espíritos geneticistas, né, os espíritos humanistas, que participam para poder fazer o planejamento da nossa reencarnação. Qual é o melhor país para você reencarnar? A gente queria reencarnar na Suíça, mas não, a gente veio parar no Brasil, né? Você vai reencarnar e você tem tendências a seguir talvez seguir um certo caminho profissional, não que você seja obrigado a seguir, mas você tem uma tendência a seguir um caminho profissional. Você vai reencarnar em uma determinada família, porque aquela família vai trazer as lições que você precisa. Você tem resgates a serem realizados junto a algumas pessoas com quem nós não conseguimos nos entender nas existências passadas. Então a gente muitas vezes vem para uma família na qual nós encontramos desafetos, mas com o objetivo de nós nos entendermos com esses desafetos. E aí fica bem claro, então, por que Jesus vem dizer que nós teríamos dissensões e discussões em família. Porque faz parte do nosso aprendizado. Jesus, como um grande professor, Jesus era completo, ele era um médico de almas, era também um grande professor. Como grande professor, ele veio nos deixar essa lição educativa, de que nós precisaremos nos reencontrar com aqueles com quem nós tivemos dificuldades. Por isso que Jesus dizia, quando você tiver dificuldade com alguém, reconcilie-se com esse irmão antes de prosseguir o seu caminho, porque senão depois você vai ter que voltar, né? A gente brinca, né? Mas não está de novo com essa pessoa? Vai ter que voltar até se entender. Assim é esse nosso processo de educação do Espírito. Nem vai à discussão. Por isso que a gente costuma dizer que, na verdade, então, quando Jesus fala que veio trazer a espada, ele veio trazer a espada renovadora dessa luta contra o mal. Mas vamos pensar assim,
Nós vamos pegar então em armas para lutar contra o mal que está na rua, contra aqueles que cometem crimes. Nós vamos pensar que nós estamos pegando essa espada simbólica para lutar contra o mal que existe principalmente dentro de nós. E aí existe um texto bem interessante de Emmanuel, chamado Da Cultura da Paz, que vai trazer algumas dicas, algumas receitinhas para nós cultivarmos a paz nas nossas vidas. Porque às vezes é a grande dúvida que a gente tem, tá muito bonito, né? Gandhi, Jesus, o Papa Francisco, mas no meu dia a dia, como é que eu cultivo a paz? Então, por incrível que pareça, há coisas tão simples que nós fazemos o tempo todo de forma equivocada, e que se nós melhorarmos, nós estaremos contribuindo para a paz do mundo. Vamos lembrar um termo trazido por André Luiz, pelo espírito de André Luiz, e pelo espírito de Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, que é o termo psicosfera. Então, a atmosfera a gente sabe o que é, né? É o conjunto dos gases que nos envolvem, né? O oxigênio, hidrogênio, os gases nobres, né? Ozônio, etc. Então, a gente tem aí vários gases que compõem a nossa atmosfera, que é essa camada que nos envolve e nos protege dos raios ultravioleta, dos raios cósmicos e assim por diante. Segundo André Luiz, segundo Joana de Ângeles, nós temos o que a gente chamaria de uma psicosfera. Traduzindo mais para algo mais conhecido do nosso dia a dia, talvez, o que a gente chamaria de uma aura, a nossa aura, que é a energia que nos envolve, a energia que nós emanamos. É como se cada um de nós fosse um sol em si, emanando energias. E essa psicosfera é o conjunto das energias que nós emanamos. Pois bem, se a soma dos nossos pensamentos, sentimentos e ações é mais positiva que negativa, a nossa aura, a nossa psicosfera, ela é límpida, ela é clara, ela é boa, ela é salutar. Se a soma dos nossos pensamentos, sentimentos e ações ela tende mais ao negativo, a nossa aura é mais densa. Né? A gente sempre lembra daquela história de, talvez muitos de nós tenhamos passado pela situação que alguém chega na sua casa e essa pessoa não está muito bem espiritualmente, emocionalmente, meio agressiva, meio irritada, e você tem uma florzinha lá do lado. E quando a pessoa vai embora, a florzinha sai, a florzinha está murcha. Né? E é verdade isso, eu já presenciei isso, já vi muita gente contando esse tipo de história. Né? Ou de forma mais prática, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho e chega alguém meio denso, meio bravo, meio irritado, meio reclamando, e aquele clima que estava um clima alegre, um clima de paz, se transforma num clima meio denso no ambiente de trabalho ou dentro de casa. Então é o quê? Somos nós trazendo a nossa psicosfera, as nossas energias. E será que o nosso planeta, se nós formarmos a psicosfera, as energias de todos os bilhões de habitantes do planeta, será que a gente pode pensar que o nosso planeta tem uma psicosfera espiritual? Como será que são as energias? Né? Então André Luiz, em um de seus livros, relata que no momento em que ele vinha fazer um atendimento de socorro aqui na Terra, enquanto ele fazia o trajeto descendo da coluna solar até a Terra, passando pelo plano espiritual, ele encontrava formas de pensamento grosseiras, formas de pensamento densas dos habitantes da Terra. Isso era na época da Segunda Guerra Mundial. Imagina como é que estava a psicosfera do planeta. Né? Então, tudo isso é para mostrar o quê? Que nós temos um trabalho de formiguinha a ser realizado, que é de cultivar a paz. Porque quando cada um de nós faz aquele esforço, e é um esforço mesmo, que não é fácil, porque nós somos mais para a espada do que para a paz. Né? Mas quando nós fazemos esforço para cultivar a paz de alguma forma, nós estamos colocando que tipo de energia no ambiente? Estamos colocando energias mais salutares. E estamos contribuindo para que a Terra evolua, né? No sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido psicológico, né? Trazendo mais paz para o nosso ambiente. Então a psicosfera é a soma das nossas energias, e nós contribuímos para a energia que nós colocamos no nosso ambiente. Por isso é importante nós estarmos atentos a essas dicas de Emmanuel, de André Luiz, né, de tantos espíritos abnegados, que vêm falar sobre a paz, de como cultivar a paz no dia a dia. E são coisas simples. Por exemplo, Emmanuel fala aqui no livro Na Cultura da Paz, nós precisamos respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Então, respeitar a opinião alheia não quer dizer que a gente não possa conversar, não possamos discutir, não possamos ter um debate, mas de forma saudável. Isso é que é difícil, né? Porque a gente muitas vezes, se alguém fala uma coisa diferente da nossa, já ferve o sangue, né? Vou pegar a discussão política que está hoje em dia. Tem o lado A e o lado B. Então os dois lados têm as suas questões. Então se um é favorável a um lado e o outro é favorável ao outro lado, quando
toca-se no assunto, vem as brigas. Por isso que nós temos visto famílias que se separam, né? No caso da minha família, família da minha esposa mesmo, nós temos passado por situações como essa, pessoas que se afastaram porque um pensa de um lado, outro pensa do outro, e não consegue nem conviver mais. Então, olha que ponto que chegamos. Então não significa que não possa existir um debate, mas nós precisamos procurar essa forma pacífica de trazer o debate, de conversar, respeitando as opiniões alheias. Olha, eu não concordo com você, mas eu ouço o que você tem para dizer. Né? Então essa é uma dica de Emmanuel. Não é fácil, tá? É uma dica de Emmanuel para a gente colocar nas nossas vidas. Né? Calar referências impróprias ou destrutivas. Então, quantas vezes nós estamos numa rodinha de conversa e a gente tem a oportunidade de falar bem de uma pessoa, a gente fala mal. Porque aqui já está alguém falando mal, e você fala, ai mesmo, o fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Quer dizer, que consequências isso vai ter? Você vai tirar a paz, primeiro, daqueles que estão conversando ali. Né? Então, o pessoal que está na rodinha de conversa já perde a paz. Porque a gente não está conversando sobre coisa boa. Né? E segundo, nós vamos indiretamente tirar a paz daquela pessoa que está sofrendo uma agressão verbal, de que nós estamos falando mal. Então, falar mal das pessoas, a boa e velha fofoca, ela tira a paz da gente, ela tira a paz das pessoas, porque tem uma energia densa, negativa, que nós estamos falando e conversando. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Então, quando a gente acha que a nossa dor é maior que a dor do próximo, a gente tende a desprezar a dor do próximo. A gente tende a não ter paciência com a dor do próximo. Ah, fulano é preguiçoso, fulano é isso, fulano é aquilo. A gente começa a colocar não, eu sou um trabalhador, eu sou uma pessoa que resolve os problemas. Né? Mas nós precisamos nos colocar no lugar da pessoa para poder entender a situação dela. Será que a pessoa está passando por uma depressão e precisa de uma ajuda para sair do fundo do poço? Né? E só nos colocando no lugar dos outros, nós poderemos dar a nossa pequena contribuição para trazer um pouco de paz para aquela pessoa. Então, é uma coisa simples, nos colocar no lugar dos outros. Só que qual é a nossa primeira atitude? Nossa primeira atitude é de crítica. Porque nós tornamos como padrão o nosso comportamento. Não, se eu estou conseguindo fazer isso, o outro também tem que conseguir. Né? Mas será que é justo nós igualarmos? De repente você tem boas condições materiais, teve acesso aos estudos, teve uma família estruturada. Será que é justo comparar a sua vida com a vida do outro, que sofreu desde a infância uma série de abusos, que viveu em situação de penúria, que talvez até pela sua cor não consegue um emprego, porque é discriminado pela sua cor? Então, será que é justo compararmos essa pessoa? Será que não cabe fazer um exercício de nos colocarmos no lugar dessa pessoa para pensar no sofrimento que ela teve, na situação que ela passou na vida dela? Para que nós possamos, dessa forma, deixar esse pensamento julgador, que tira a paz, e trazemos um pensamento acolhedor, que traz a paz. Consagrar o cumprimento das nossas próprias obrigações, que a gente já conversou, né, sobre cumprir as nossas obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Né? Então, Emmanuel vai dando várias dicas de como nós trabalharmos esse lado das nossas vidas. Né? Cada aspecto que nós pudermos, nós nos melhorarmos como espíritos. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Né? Lembrando sempre, né, que a gente lembra quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes devemos perdoar. E Jesus respondeu, perdoar 70 vezes 7 vezes. Uma das maiores formas de nós cultivarmos a paz, e uma das mais difíceis, é o perdão. Quando nós não perdoamos, nós trazemos dentro de nós aquelas energias densas, né, que nos desequilibram, que nos deixam com comportamentos inadequados nas nossas vidas. Então, quando a gente perdoa, nós quebramos um laço, muitas vezes, de negatividade que nós nutrimos. Emmanuel diz que o amor é o laço que nos une e o ódio
é a algema que nos prende. Olha que interessante isso. Então, quando nós não perdoamos alguém, é como se nós estivéssemos algemados energeticamente, psiquicamente, aquela pessoa que nós não perdoamos. Ou seja, nós alimentamos um ciclo vicioso de ódio, de vingança, pelo não perdão. E eu vou contar uma historinha do Chico, bem interessante, para a gente ver que até o Chico não estava imune a essa situação. Né? Tem uma história que diz que o Chico tinha um cachorro, né? E um dia o cachorro ficou doente, e o Chico ficou triste, ficou chateado com o cachorro doente. Passaram esses dias e o cachorro não melhorava, o Chico triste. Aí um amigo mais próximo do Chico, né, um amigo, uma amiga, uma pessoa teve uma ideia. Falou, vou ajudar o Chico, né? O Chico está triste, está sofrendo, vou dar veneno para o cachorro. Olha a ideia, né? E efetivamente a pessoa assim fez. Né? Deu veneno para o cachorro voltou para a pátria dos cachorros, né? No espiritual dos cachorros. E o Chico ficou mais chateado ainda, né? Falou, meu Deus, meu cachorrinho morreu. E, como é difícil manter segredo, né? O Chico descobriu quem fez, descobriu o que aconteceu, aí ele ficou mais chateado ainda. E passaram esses dias o Chico triste, o Chico chateado, o Chico perturbado, o Chico nervoso, o Chico angustiado. Aí passaram esses dias o Emmanuel, né, o mentor do Chico, veio falar com o Chico, Chico, tem uma mancha preta na frente do seu coração, na frente do seu peito. Por quê? Uma mancha de mágoa. E essa mágoa tua está atrapalhando os trabalhos espirituais, né, as suas psicografias, os seus atendimentos. Você tem que resolver isso, Chico. Mas por que aconteceu? Lembra do cachorrinho? Lembro. Você sabe quem fez aquilo? Sei. Então você precisa perdoar, Chico. Ah, mas é difícil, olha só, a pessoa fez isso, fez aquilo, né? O Chico lamentando, reclamando. O Chico, né? Imagina a gente. Aí o Mano falou assim, olha, você vai ter que perdoar, só que não é só perdoar, você vai ter que perdoar de uma forma ativa. Você vai ter que fazer o seguinte, você vai conversar com a pessoa, tá? Vou conversar com a pessoa. Vai perguntar o que ela mais gosta. Ah, tá bom, vou perguntar o que ela mais gosta. E você vai dar de presente para ela. O Chico, ah, não, vou ter que dar de presente para a pessoa que tirou a vida do meu cachorrinho. Ele falou, é. Aí o Chico foi lá, né? O pessoal brinca, né? Comprou lá, descobriu que conversou com a pessoa, descobriu que a pessoa queria uma máquina de costura. Foi comprar uma máquina de costura parcelada em várias encarnações, né? E foi e deu para a pessoa. Aí relata Emmanuel que quando o Chico deu a máquina de costura para essa pessoa, saiu uma energia do peito da pessoa de alegria, de gratidão tão grande, que essa energia dissipou aquela mágoa que estava no peito do Chico. Então olha que coisa interessante, o perdão que ele deu, não só da boca para fora, não só dando aquele perdão, segurando, rangendo os dentes, né? Então eu te perdoo, né? Então esse é um perdão que ele teve que fazer um esforço de engolir o orgulho, engolir a vaidade, e até dispor, a gente sabe que o Chico passava uma vida material difícil. Ele teve que usar os seus recursos materiais para poder atender, resolver aquela tendência de perdão. Quando ele perdoou, ele obteve a cura para a sua dificuldade, para a dificuldade que ele estava passando. Então é para mostrar como a paz, ela passa por situações que a gente nem imagina nas nossas vidas, né? E quando eu li essa mensagem, o que mais me tocou foi, se o Chico passou por isso, imagina a gente, né? Então, e se o Chico passou por isso, nós também, nós que estamos, né, um pouquinho mais atrás do Chico, também vamos passar por situações semelhantes, situações complicadas. Às vezes nós estamos estudando, lendo esses conteúdos exatamente para tentar aprender e aplicar nas nossas vidas, né? Então, basicamente, essa é a mensagem que a gente vai comentar. Eu vou terminar só com uma história sobre paz, que dizia o seguinte: foi feito um concurso de pintura. Eu vou deixar só uma pessoa aqui para passar a paz para a gente. Aqui, deixar esse homem passando a paz para a gente quando a gente faz a nossa historinha para encerrar. Foi feito um concurso de pintura para escolher qual a pintura que melhor representava a paz. E aí várias pessoas se candidataram, os avaliadores fizeram o seu julgamento e escolheram 3 pinturas para fazer o veredito final. Uma das pinturas era um quadro de uma paisagem bucólica do campo, as vaquinhas, né, as árvores, o pasto. O segundo quadro era uma paisagem do céu, mostrando as nuvens, os pássaros voando, o arco-íris, né? E o terceiro quadro era o quadro de uma
uma rocha, né, uma montanha, na beira do mar, sendo açoitada pelas ondas, pelos raios, no cenário de tempestade. Mas os avaliadores foram lá, analisaram o quadro cuidadosamente, olharam todos os detalhes, com muita paciência, e deram seu veredito. O quadro escolhido foi o quadro da tempestade, açoitando a rocha. E os outros dois competidores ficaram revoltados. Mas como, né? O nosso quadro não traz, né, traz uma paz, traz uma tranquilidade. Como esse quadro, com essa tempestade, com essa guerra, essa fúria da natureza, pode representar paz? E aí os avaliadores fizeram o seguinte comentário. Vocês analisaram com cuidado o quadro? Vocês perceberam que no meio da representação do quadro, no meio da rocha, há uma fenda na rocha? E nessa fenda da rocha há um ninho de passarinhos. E os passarinhos estão lá tranquilos e calmos, protegidos dentro da rocha? Pois é, essa é a verdadeira paz, que mesmo diante da tempestade da vida, mesmo sendo açoitados pelos raios, pelas ondas, nós nos sentimos protegidos, porque nós temos o nosso lugar de paz dentro do nosso coração. Quando Jesus dizia, quando te disserem que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, essa centelha divina, nós temos a centelha divina de Deus dentro de nós. Nós podemos cultivar a paz. Então, a paz, como nós comentamos anteriormente, não é a ausência de problemas ou de dificuldades, mas nós conseguimos fazer como esses passarinhos. Mantemos a paz, a calma, a serenidade, a esperança e a fé de que tudo vai mudar, de que tudo vai melhorar, porque nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos amparados por Deus, por Jesus, pelos Espíritos amigos. Então, não vamos nos sentir desamparados, gente, vamos nos sentir abraçados por Jesus, abraçados pelos Espíritos amigos. Eles estão nos ajudando a construir essa paz dentro de nós, para que, uma vez que nós consigamos atingir essa paz, nós possamos fazer um passo mais importante do que construir a paz dentro de nós, que é doar um pouquinho dessa paz para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Algumas traduções do Evangelho falam assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E tem algumas traduções, inclusive do Haroldo Dutra Dias, que fala bem-aventurados os pacificadores. Porque é diferente ser pacífico. Eu não faço nada, não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém. Isso é ser pacífico. Agora, ser pacificador é ter uma atitude ativa de cultivar e doar a paz. Então, que nós possamos conquistar a nossa paz e dar um passo além, que é entregar a paz, doar um pouquinho de paz para o nosso semelhante. Então, agradeço a paciência de vocês nos ouvirem. Garanto que me trouxe muita paz estar aqui conversando com vocês e falando sobre esses assuntos que eu também preciso trabalhar internamente dentro de mim. Então, muito obrigado a vocês.